Glória a Deus, eu estou animado, gente. Vocês estão animados? Esses dias para trás, estive aqui, a gente estava num culto de solteiros, né? Quem estava aqui? Deixa eu te ver. Coisa boa, o Espírito Santo ministrou no seu coração? Amém. Glória a Deus por isso, né? Dizem que depois de 3 vezes pede música, então estou aguardando mais uma. Amanhã de manhã, o meu pai vai estar aqui também com vocês. Tenho certeza que vocês vão nadar de braçada. Vocês vão ver o tanto que ele é especial. Glória a Deus. A gente vai bater um papo aqui hoje, numa mensagem que tem um título um pouquinho estranho. Talvez você vai se perguntar, gente, aonde nós vamos chegar com isso? Nós vamos falar sobre um líder exagerado. O tema dessa conferência Favorecidos, ele aborda bem sobre essa liderança. E eu quero perguntar aqui, quem aqui é líder? Nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora pode abaixar sua mão. Eu quero perguntar, existe alguém aqui que sabe que influencia uma outra pessoa? Se existe essa pessoa aqui, levanta a mão para eu te ver. Levanta a mão um pouquinho mais. Nós temos alguns a mais. Agora eu quero que levante a mão quem acha que não influencia nenhuma pessoa. Não, então peraí, o cálculo está errado. Vou fazer a pergunta de novo. Existe alguém aqui que acha que influencia pelo menos uma pessoa? Levanta a mão para eu te ver. Legal, você é um líder. Eu quero perguntar, quem aqui lidera? Não, vamos de novo. Existe alguém aqui que influencia alguma pessoa? Sim. Se você influencia uma pessoa, você é um líder. Quem aqui é um líder? Você que levantou a mão é um líder porque você influencia alguém. Um líder influencia. Existem líderes que influenciam para o bem, existem líderes que influenciam para o mal, mas os dois conceitos são de liderança. Se a gente leva alguém de um ponto A para um ponto B, a gente está conduzindo essa pessoa e a gente está liderando. Às vezes a gente não quer assumir a responsabilidade do título de liderança, por algum motivo, por medo, porque vai que me mandam falar no microfone, se eu falar que eu sou líder, eu tenho medo de microfone. Você não tem medo de microfone, você tem medo de rejeição. Ninguém tem medo de microfone, gente. Microfone não morde. Nosso medo é de ser rejeitado, quando a gente está na frente de um monte de gente. Mas líderes também passam por rejeição. Você sabia disso? Constantemente nós passamos por rejeição, gente. Mas a nossa palavra de hoje, ela vai falar sobre um líder. Ao mesmo tempo ele foi aceito, em outro tempo ele foi exagerado, em outro tempo esse líder errou. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Se você conhece um pouquinho da história de Davi, você sabe que o Davi foi um líder muito influente da sua geração. O Davi, ele é aquele que matou Golias, que se você cresceu na igreja, você cresceu ouvindo essa história. O Davi, ele é aquele mesmo que foi ungido rei quando ele ainda era muito jovem. O Davi é aquele que, mesmo depois de ser ungido rei, ele passou um tempão para conseguir assumir essa liderança. O Davi é aquele que veio depois do Saul. Vocês lembram do Saul, gente? O Davi, ele é um cara que fez muitos feitos na sua época. O reino foi muito rico, gente. Muito dinheiro chegou. Sabe por quê? Porque Davi era um líder, um rei segundo o coração de Deus. E por causa disso, ele mantinha o coração dele alinhado com o Senhor. E aí tinha estratégias que davam certo. Ele ia lutar uma batalha, ele ganhava. Ele ia lutar outra batalha, ele ganhava de novo. E aí, pastorzão, bom te ver. E esse Davi, ele tem muito a nos ensinar. Mas hoje eu não quero falar sobre os feitos do Davi. Eu não quero te contar exatamente sobre aquilo que o Davi conquistou, aquilo que ele ganhou. Eu quero falar sobre o coração de Davi. Se você abrir a sua Bíblia, em Salmo capítulo 27, versículo 4,
Você vai ter essa água aqui é para mim mesmo, gente? É. Obrigado. Se você abrir sua Bíblia em Salmos, no capítulo 27, versículo 4, você vai ler um texto que, se você tem mais de 5 minutinhos de crente, provavelmente você já leu ele. E esse texto traduziu o coração do Davi. Ele diz assim, você pode ler comigo? Uma coisa peço ao Senhor, estamos na mesma versão? Estamos. Vamos lá. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha que coisa linda. O coração do Davi era um coração que desejava a presença do Senhor. Ele traduz aqui, pastor. Quem é o Davi? É um cara que tinha um desejo. E o desejo dele era pelo Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta, e daqui a pouco você vai entender por que eu estou te perguntando isso. Davi era rico? Se o reinado de Davi provocou um reino próspero, Davi era rico? Gente, se você der uma pesquisadinha no ChatGPT, ChatGPT é nosso amigo, falei da última vez, bom de pesquisa. Se você der uma pesquisadinha, você vai ver o volume de dinheiro de Davi. É uma coisa que a gente não consegue direito mensurar. Quando o filho dele vai construir o templo, Davi tem um volume de doação de dinheiro que ele faz para a construção do templo, que é uma coisa. Gente, é descomunal. Não é algo que a gente consegue ver facilmente no nosso tempo, não. É um reino muito rico de um rei muito rico. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sendo um rei rico, você acha que ele morava numa casa simples ou num baita de um palácio? Num baita de um palácio. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a casa de Davi era construída com materiais simples ou era construída com madeira de acácia, decoração em ouro? Não sei, gente, talvez uns vasos de barro e outros talvez de porcelana, eu não sei qual que é a tecnologia da época. Mas no final das contas, o que a gente tem de relato do palácio de Davi, da casa que Davi morava, é uma coisa assim, descomunal. Só que esse mesmo Davi, que é rico, de verdade, esse mesmo Davi que mora numa casa absurda, cheio de funcionários, gente. Você acha que Davi tinha que fritar o ovo dele? Você acha que Davi tinha que fazer o arrozinho? Você acha que Davi tinha que picar o tomate? Irmão, se bobear, o pessoal vinha e colocava o garfo na boca. Porque eram muitos e muitos e muitos funcionários. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta, coloca o texto na tela. Salmo 27, 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei essa coisa. O que Davi queria? Que eu possa morar aonde? Na casa do Senhor. Espera aí. Nós estamos falando de um mega templo? Não. Pelo contrário, se existe no relato algo que a gente tem certeza, é que a casa do Senhor, construída por Davi, leia-se tabernáculo de Davi, é uma tendinha. Não é como o tabernáculo de Moisés. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem construído aqui no Brasil é o tabernáculo de Davi ou o templo de Salomão? Por que ninguém quer construir o tabernáculo de Davi? Alguém já teve a oportunidade de visitar lá em São Paulo o templo de Salomão? Eu já. Gente, você já foi, pastor?
falar para você uma coisa. É um negócio que você chega perto assim, você fica impressionado. No dia eu estava de bermuda, eu achei que eu ia conseguir fazer a visita, não deixaram não, me barraram. Mas eu queria ter entrado, então eu só vi por fora. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que ninguém constrói uma tenda de Davi, o tabernáculo de Davi? Tabernáculo é tenda, tá, gente? Sinônimo. Porque senão você ia pegar um pano de saco e você ia estender aqui 4 estacas, você ia jogar por cima e formou o tabernáculo de Davi. Só que deixa eu te fazer uma pergunta, Davi queria morar no palácio? Onde que ele queria morar? Na casa do Senhor. Se você pegar aí 2/3 da sua Bíblia, 2/3 dela, a casa do Senhor, era um espaço físico. Diferente do que às vezes a gente, eu sei que você sabe que Deus não mora aqui, gente. Deus mora aqui, né? Mas diferente do que às vezes a gente fala que isso aqui é a casa do Senhor, a gente sabe que não é. A casa do Senhor é a igreja de Cristo reunida, né? Mas nesse tempo de Davi, a casa do Senhor era sim um espaço físico, era um lugar construído, e no contexto de Davi uma tendinha. E o desejo do Davi é que ele morasse nesse lugar, mas para quê? Qual que era o objetivo da vida dele? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse era o desejo de morar, porque ele queria ver a beleza do Senhor. Gente, esse é o desejo de Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o seu desejo? E aí, eu vou já emendar com outra pergunta. Eu quero te falar o seguinte: o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente tem o desejo que não é o mesmo desejo do Senhor. E aí vem uma pergunta. Davi desejava isso, mas o Senhor desejava isso para Davi? A minha pergunta para você é: o que você deseja, Deus deseja para você? Porque essa pergunta é difícil a gente responder, né? Será que o desejo de Davi era o mesmo desejo do Senhor para Davi? E aí eu, então, chego num texto. Vamos lá. Se você abrir em João, no capítulo 17, versículo 24, nós temos aqui Jesus dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou... Você pode ler comigo para a gente assimilar melhor? Vamos juntos? Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Nós estamos em versão diferente? Para que vejam... Não, vamos lá. Pai, vou ler junto com vocês aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o desejo agora de quem, gente? Espera aí, como é que eu sei que é o desejo de Jesus? Tem um quadro comparativo? A gente conseguiu colocar? Não conseguiu, mas vamos lá. Davi disse o seguinte: uma coisa peço ao Senhor. Está comigo? Amém. Vamos lá, gente, presta atenção comigo aqui, porque isso aqui é importante da gente assimilar, só que é difícil da gente pegar aqui. Davi disse: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar. Então, Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor. O que Davi está falando a respeito da vontade dele? Ele está com uma vontade, ele está pedindo uma coisa. E aí Jesus vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que... Espera lá. Onde nós vamos chegar? Davi tinha uma vontade, e ele revelou no texto. Jesus tinha uma vontade, ele revelou no texto. Aí Davi disse: que eu possa morar na casa do Senhor. Lembra? 2/3 da sua Bíblia, a casa do Senhor é um espaço físico. Mas aí Jesus vai dizer o seguinte: que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Davi está falando: eu quero estar na presença do Senhor. Jesus está dizendo: eu sou a presença e quero que vocês estejam comigo. Que eu possa morar na casa do Senhor. Jesus diz: que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Mas aí Davi vai dizer o seguinte: por quê? O porquê que Davi queria morar na casa do Senhor? Ele fala para contemplar a beleza do Senhor. Está lembrado? Para contemplar a beleza do Senhor. Aí o que Jesus vai dizer? Eu quero que vocês estejam comigo para que vocês vejam a minha glória. Davi está dizendo:
eu quero contemplar sua beleza. Jesus está dizendo, eu sou o belo e quero me revelar a vocês. Olha que coisa linda. Davi tinha um desejo. E sim, o desejo de Jesus se alinhava com o desejo de Davi. Só que, gente, nós estamos aqui falando de 1000 anos de separação. Nós estamos falando de Davi em uma outra aliança, revelando que o desejo dele é o mesmo desejo de Jesus, que inauguraria uma nova aliança, 1000 anos depois. Sabe, os anseios do coração do Davi estavam alinhados com os anseios do coração de Jesus. E eu pergunto para você, os anseios do seu coração, líder. Quem é líder aqui? Vamos lá, levantamos a mão, gente, estamos aumentando. Até o final dá 100% tendo coragem de levantar a mão. Começamos com 7, depois foi para 15, agora já tem uns 25. Vamos lá. O desejo do seu coração está alinhado com o de Jesus? E aí, para isso, eu preciso te contar uma história. Essa história é uma história que vai ser um pouco longa. Eu não vou passar pelos textos detalhados com você, porque senão a gente precisaria de uma semana de seminário aqui, para a gente passar texto por texto. Mas a história é o seguinte, Davi vira rei. E ele decide que Jerusalém seria a capital do seu reino. Jerusalém, vocês sabem como chamava, gente? Inicialmente Jerusalém? Sião. O rei de Salém, sabe o rei de Salém? Rei de Jerusalém, que é onde está o monte de Sião. Então Davi decide tornar Jerusalém a capital do reino. Ele assume e fala assim, agora nós temos uma direção. O pastor estava pregando sobre isso aqui agora. Um líder que traz uma nova direção. Ele fala, aqui nós vamos seguir dessa forma, mas eu quero que Jerusalém seja a minha capital, com a direção militar, a direção, o centro econômico, o centro, a direção política. Mas o mais interessante que a gente enxerga nessa decisão de Davi é que quando ele decide que Jerusalém, não mais Hebrom, agora seria então a capital de Israel, ele olha para aquilo e fala assim, se esse aqui é o lugar que eu quero que a partir daqui tudo flua, e se uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza e meditar no seu templo, então, em Jerusalém, precisa ter a arca da presença de Deus. O que significa a arca da presença de Deus, gente? O que significa a arca da aliança? O que significa? A presença de Deus. A arca da presença de Deus, ela significa que aquele objeto, apenas na antiga aliança, tá, gente? Não adianta a gente fazer uma arca de isopor e colocar aqui, que isso não significa que a presença vem para cá, porque a presença agora ela habita aqui. Mas naquele contexto, sim, aonde a arca estava, ali estava a presença. Então Davi fala, se aqui é capital, se aqui é o centro da governança, mas se antes disso uma coisa eu peço ao Senhor, e o que eu quero é morar, e contemplar, e viver diante do Senhor, esse lugar aqui precisa ter a arca da aliança. Qual que é o problema? A arca estava perdida. Sumiu a arca, gente. Cadê a arca? A arca estava numa cidade chamada Kiriat Jearim. Meu Deus, como é que essa arca pode parar nesse lugar? O que aconteceu? Gente do céu. Vocês lembram dos filhos de Eli? Vocês lembram dele? Gente, em nome de Jesus, meu livro vai sair. Eu tenho um livro nessa história. E a gente consegue detalhar melhor. Mas o que acontece? O Eli tem uns filhos vacilões. E esses camaradas estão perdendo uma batalha.
E eles falam assim, nós vamos perder de novo. O que eles decidem fazer? Pegar a arca, onde ela estava, e levar para o meio da guerra. Por quê? Porque Josué, uma vez levou e deu certo, a muralha de Jericó caiu. Vem com Josué lutar em Jericó. E aí eles falaram assim, se uma vez deu certo, eu vou pegar a arca, só que eles fizeram isso sem a direção de Deus. Por quê? Amuleto. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, amuleto de crente. Eles falaram assim, se a arca é a presença, mesmo que eu esteja todo torto, eu vou trazer a arca da presença para o meio da guerra e nós vamos ganhar, porque Deus veio junto. Deus fala assim, irmão, sabe o que acontece? O pessoal rouba a arca. Rouba não, o pessoal toma a arca. Porque eles perderam a batalha e essa arca foi embora. Mas olha o que é interessante. Pegaram a arca e levaram a arca para Betim. Chegou em Betim, o que aconteceu? Pragas e terror. Porque Deus liberou a arca. Mas ele não disse que ele ia deixar as coisas simples. E aí o pessoal de Betim falou assim, nós não queremos arca aqui não, gente. O que vocês trouxeram esse negócio para cá? Manda para Neves. Mandaram para Neves. O que aconteceu em Neves? Pragas e terror. Aí, lá em Neves, o pessoal falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já basta, tadinho do povo de Neves, né? Já basta ser Neves. Vocês ainda trazem mais praga e terror para cá? Já basta o asfalto esburacado? Não. Manda para Contagem. Chega em Contagem. Pragas e terror. O que esse povo faz, gente? Devolve para esse povo de lá. Devolve, gente. O que nós fomos fazer com esse negócio aqui só porque era ouro? Ouro nós temos. Isso aí tinha valor para eles. A gente queria fazer eles passar raiva com a gente, mas devolve essa arca, pelo amor de Deus. E a arca vai parar em Kiriat Jearim. Então ela fica sendo cuidada lá. E aí Davi, ela ficou lá por 20 anos. Ao todo, dá mais ou menos 30 anos da época que a arca foi roubada, até a hora que Davi fala assim, se eu assumir como rei, a presença do Senhor precisa estar onde a gente vai estar. Aí você fica pensando assim, gente, mas peraí, nós estamos falando que ela foi roubada em Eli. Depois disso, Saul assumiu. Gente, Saul ligava para a presença? Deixa onde tiver. Já levou praga e terror para uns lugares aí, vai que a gente traz praga e terror junto para cá. Saul não ligava para a presença. Saul ligava para o poder. Mas Davi fala, não, vamos mandar trazer, gente. E aí Davi, com todo o bom coração, prepara os carros de boi. E deixa eu te falar uma coisa, não era boi comum. Não era boi aqui do interior de Minas, que sobe morro e não sei o que, não. Era boi criado com música clássica. Carro de boi de última geração. Por que Davi fez isso? Porque quando o povo filisteu que roubou a arca devolveu para Kiriat Jearim, eles devolveram no carro de boi. Então Davi fala, vocês devolveram no carro de boi, como que a gente vai pegar, gente? No carro de boi. E Davi prepara com o maior cuidado. Davi fala, nós somos excelentes. Se é para trazer a presença de Deus, nós vamos trazer com excelência. É o melhor boi. E aí coloca no carro de boi. E está vindo a arca, vem para cá, vem para lá. De repente, tinha um buraco, o boi pisa em falso. O que acontece com a arca? Vai cair. Na hora que ela vai cair, vem um homem chamado Uzá e encosta na arca. Gente, do fundo do coração, pensa aquele povo trazendo a arca. O rei do seu país, um rei forte, um rei rico, um rei bondoso, um rei amoroso, um rei que pegou a sua nação e levou para outro patamar, te dá uma missão. Qual que é a missão? Trazer a arca. Pensa naqueles caras, essa arca tem que chegar, gente. E a arca vai cair, pensa uma fração de segundo, pensa se essa arca chega quebrada, coloca a mão, morreu. Como Deus pode fazer isso com Uzá? E aí, gente, o homem morre, e o povo em volta
fica desesperado e ao invés de chegar perto do homem, cada um dá um passo para trás e alguém fala, alguém vai socorrer? Eu que não vou. Vai que eu encosto e morro também. Eletrocutado com um raio, não sei como é que foi. Eu sei que todo mundo desespera. E aí Davi fala, cadê a arca? Davi, você não acredita o que aconteceu? Então vai alguém pegar lá. Não, eu não encosto, eu não chego perto, Davi. Pelo amor de Deus, gente, eu mandei trazer a arca. É ordem. Ninguém quer chegar perto da arca. O que eles fazem? Eles deixam a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom. Bom, legal. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, segundo Samuel 6,11. O geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Coisa linda. A arca do Senhor hospedava a presença do Senhor. E aquela casa foi abençoada. Eu não sei se ficou na cozinha, não sei se ficou na sala, eu não sei se ficou no quintal, eu não sei se ficou no quarto. Eu sei que a simples presença da arca, que é a representação da presença de Deus, abençoou aquela casa. E aí, assim que Uzá morre, a cronologia da narração dá uma pausa. Nessa pausa, a Bíblia nos narra 2 batalhas. Nessas 2 batalhas, a Bíblia narra Davi pedindo direção, ao Senhor. Davi está perguntando, Senhor, como nós faremos nessa batalha? Aí o Senhor fala, vá com flechas de carbono. Vá por aqui, vá por ali. Nessa você vai com espada. Nessa você chega por trás. Nessa você deixa um povo aqui. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o resultado das 2 batalhas? Vitória. Essas batalhas estão ocorrendo enquanto a arca está na casa de Obed-Edom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que será que Davi agora orou pedindo direção a Deus? Porque Uzá morreu. E Davi pensa assim, eu tenho responsabilidade nisso? Eu não posso fazer as coisas sem pedir direção para o Senhor. Eu não posso guiar minha vida, guiar o povo, sem pedir para o Senhor uma direção de quais são os passos que eu devo dar. E aí, nesses 3 meses, então, Davi vence as batalhas. E Davi, com o coração cheio de alegria por ter vencido aquelas batalhas, e apesar da morte de Uzá, o reino, então, agora mostra que o Senhor está com eles. Pensa o medo de Davi, se aquele homem morreu com a arca, vai que Deus agora virou as costas para a gente vai perder todas as batalhas. Não, o Senhor continuou falando. O Senhor continuou ministrando no coração. E Davi fala assim, deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus que Obed-Edom foi abençoado, mas o negócio não é essa arca ficar na casa de Obed-Edom. Eu já falei, eu quero que a arca venha para Jerusalém, a nova capital, porque no meu governo, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar sua beleza e meditar no seu santo templo. A coisa mais importante para mim é a presença do Senhor. Então, no meu governo, o que importa é o Senhor sendo o centro. Glória a Deus por Obed-Edom. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a arca tem que vir para cá. Só que, como trazer a arca? Quem vai topar, gente? Quem vai topar? Numa boa, vamos ser sinceros, assim, a gente tem que ler o texto com mais realidade. Ah, por que Uzá colocou a mão? A gente colocou a mão porque a arca ia cair. E cair podia quebrar. E quebrar talvez seria a morte dele, porque o rei ia mandar matar, porque Uzá deixou a presença de Deus cair. Vamos ler o texto com mais amor no nosso coração. Quem vai querer buscar essa arca, gente? O outro morreu. E aí Davi começa a perguntar, gente, peraí. Se alguém morreu buscando a arca, talvez exista uma forma. Talvez exista um jeito da gente buscar a arca. Alguém sabe? Sei não, Davi. Não, gente, deve ter um registro. Aí Davi abre os pergaminhos.
chega lá em Moisés, quando Deus ordena a construção da casa de Deus, do tabernáculo de Moisés, que sim, 3 capítulos para descrever, enquanto a tendinha de Davi, 1 versículo. E aí, Davi começa a ler aquilo, e fala assim, gente, está escrito, eu consigo ler, é claro, não tem nem dificuldade, está na NTLH. Facinho de entender. Olha o que está falando. A arca deve ser transportada nos ombros com uma vara de acácia, se eu não me engano, passando nos anéis, por quem, gente? Por aqueles que faziam uma função sacerdotal a partir da tribo de Levi. Que simples. Peraí, por que nenhum sacerdote me contou isso? Não tem sacerdote mais aqui, não? Ô, gente, cadê o sacerdote? Oh, eu não sabia. Um sacerdote não sabia? Quem que devia saber, gente? Era Davi? Não, era o sacerdote. Pela descrição e pela orientação do texto, quem devia saber era o sacerdote. E aí eu te pergunto, por que Uzá morreu? Por que Davi mandou buscar a arca? Sinceramente. Com toda a responsabilidade que ele tem que assumir como rei. Sinceramente, opinião pessoal, não. Sabe por que Uzá morreu? Porque os sacerdotes não fizeram o que tinha que ser feito. Deixa eu te contar uma notícia triste. Tem gente morrendo, porque você não assume o seu papel de sacerdote. Não, peraí, PV. Mas sacerdote é você e o pastor Yuri. Sim, nós viemos de um país de origem católica. E isso foi ensinado para você, provavelmente. Mas em Cristo, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. E enquanto eu e você não assumirmos nosso papel de sacerdotes, vai ter Uzá morrendo, com boa intenção, com o coração certo, mas fazendo da forma errada. Sabe aquele negócio? Gente, mas fulano é tão bonzinho. Mas nós devíamos contar para ele que só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Então Davi fala o seguinte: pessoal, estou sabendo como que busca a arca. Cadê os sacerdotes? Cadê os do serviço sacerdotal? Volta todo mundo. E aí bota o povo lá. Passa a vara de acácia, coloca no ombro. E vamos lá. Prepara os músicos. Manda descer tudo quanto é músico. Vira para o povo e fala assim: eu quero uma organização nessa estrada. Organiza a estrada. E aí Davi pensa assim: o que eu posso fazer de melhor para o meu Deus? E aí ele pensa, coloca, e de 6 em 6 passos, a gente faz um sacrifício. 4, 5, 6. Sacrifício. Mas deixa eu te perguntar, a carne era embalada a vácuo? Não. Você não passava ali na casa de carne com a carne embalada a vácuo. Então como é que tinha que fazer o sacrifício? Mata na hora. Faz todo o processo. Deixa eu te perguntar, 6 em 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um sacrifício. Mais 6 passos. Mais um sacrifício. Davi olha para aquilo. E ele entende. Você sabe o que representa o boi? Força. Se você pega aí num contexto mais antigo, quem é que puxava o arado, gente? O boi. Boi é símbolo de força. E carro de boi? É o símbolo da forma humana de fazer as coisas. O boi é a força.
O carro de boi é a forma humana da gente fazer as coisas com a nossa força. E aí Deus está lembrando para Davi o seguinte: eu não quero a forma humana de fazer as coisas. Deus vira para Davi e fala assim: nenhuma estrutura ou sistema feito por vocês pode hospedar minha presença. A regra é minha. Quem dá a ordem não é o adorador, é o adorado. E agora Davi olha e fala assim: quem está carregando a presença é ser humano, é sacerdote. Porque Deus está falando: eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para carregarem a minha presença. E agora, Davi então, nesse processo, pastor, ele deixou preparado esse tabernáculo para receber. Ele oferece sacrifícios a cada 6 passos. E 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, não está projetado aí, fala que Davi dançava com todas as suas forças, enquanto a arca ia sendo carregada. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é mais interessante que fala? Que ele não estava vestido com vestes reais, mas com estola sacerdotal. Espera aí, eu tenho que dar mais uma pausa. Já vi que a palavra ficou grande. Rei tem que vestir como? Igual rei. Não tem opção não, gente. Rei veste igual rei. O texto narra, e o texto é cuidadoso em falar assim: ele não estava vestido de vestes reais, ele estava vestido de estola sacerdotal. Por quê? Fico me lembrando de Apocalipse, capítulo 4, onde a gente tem os 24 anciãos, que lançam as coroas de quem? As suas coroas. Quem deu a coroa para eles, gente? Deus. Mas a coroa era de quem? A coroa era dos anciãos, dada por Deus. Mas a coroa deles, enquanto eles estavam diante de Deus, o que eles faziam? Lançavam aos pés. Fiquem lembrando de Davi. Davi está dizendo o seguinte: eu tenho sim uma função real, mas uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza. E se eu descobrir que quem carrega a presença é sacerdote, eu até tiro minha roupa de rei, porque o que eu quero mesmo é morar na casa do Senhor e habitar no seu santo templo, contemplar sua beleza. Sabe, a gente tem 2 opções: ou como Davi, a gente se rende e coloca as coroas aos pés do Senhor, porque diante dele é isso que a gente deve fazer, ou então como Saul, nós vamos ter nossa coroa tirada. É 2 opções, porque existe um rei. Um rei. Sabe, Davi estava dizendo: não importa a minha posição, quando eu estou diante do meu Senhor. A minha liderança só existe por causa do meu Senhor. Não é glórias a mim, é glórias ao meu Senhor. Deus meu, Rei meu, Ele é o Rei. Sabe, depois de uma longa jornada, de 6 em 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifício. Davi dançando. O povo organizando. Os músicos tocando. Finalmente, chega no pináculo do Monte Sião. Chegou em vocês, gente. E aí você pensa assim: acabou? Não. Faz lá mais um mega sacrifício. Acabou? Não. Ele estabeleceu adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não foi o IHOP que estabeleceu isso. Não foi as salas de orações que estabeleceram a adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana. Foi dentro do tabernáculo de Davi, por uma visão do céu. Davi falou: nós vamos ter um lugar que, mesmo não sendo algo extremamente suntuoso, algo extremamente chique, não, é uma tendinha,
Mas lá dentro tem adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque muito mais do que o reinado, importa que o Rei dos Reis reine sobre Sião. Reine sobre Jerusalém. Então, após esse momento, Davi, cheio da presença do Senhor, animado, ele descobriu, ele queria mesmo era ser sacerdote, gente. Era até legal ser rei, mas a vontade dele era ser sacerdote. Ficar contemplando o Senhor, esse é o desejo dele. E aí, após aquele monte de sacrifício, aquela festa toda, dias e dias, cheio de alegria, ele vai para casa. E aí Davi chegando em casa, ele fala, agora eu vou abençoar minha família. Eu estou cheio da presença de Jesus, é igual você vai chegar em casa agora, cheio da presença de Jesus, transbordando do Espírito Santo. Você não tem noção do que vai virar isso aqui, meu irmão. Amém. Você não tem noção, você vai chegar cheio da presença de Jesus, falando assim, minha casa vai conhecer Jesus. Amém. Meus irmãos vão conhecer Jesus, eu vou chegar já com imposição de mãos. Vai ser a coisa mais linda do mundo. E aí, 2 Samuel 6:20 diz, então, quando Davi voltou, para o quê, gente? Para corrigir sua casa? Não. Quando Davi voltou para abençoar, regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, ou esposa de Davi, fez o quê? Bradou de alegria? Fez uma festa, estava esperando com um jantar. Fala, Davi, deu tudo certo. Agora sobre Sião, sobre Jerusalém, Deus reina. É isso que ela fez? Não. Ela disse, que bela figura o rei de Israel no dia de hoje. Fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se aos olhos das servas, dos seus servos, como sem nenhum decoro, se descobre alguém como você, Davi, um sem vergonha qualquer, um balde de água fria. Davi, com expectativa de abençoar, chegou em casa e levou um balde de água fria. A expectativa dele era uma, a realidade foi outra. Não deu certo. Sabe, Davi, aquele que deixou de lado a realeza para abrir o caminho para o rei dos reis, aquele que se humilhou diante de todos, sabe o que acontece com ele, gente? Ele não tem apoio nem da sua esposa. A gente que é casado sabe, se a esposa, meu irmão, não apoia, não dá para ir. O que eu vou fazer se a Duda não apoiar? Não tem jeito. A Mical, ela ficou ofendida. E agora? Nós chegamos na mensagem. A Mical ficou ofendida. Cadê o Valdir? Eu vi ele saindo. Alguém busca ele para mim, por favor, gente. Sabe o que aconteceu a partir desse dia? A Mical nunca mais pôde ter filhos. Esterilidade sobre o ventre de Mical. O fruto do espírito religioso é a esterilidade do coração. O medo, a acusação e o julgamento fazem com que o fluxo da vida espiritual se torne estéril, líder. Os nossos corações se endurecem quando a gente julga a adoração dos outros. Cadê os líderes aqui? Às vezes sua vida parou de fluir por causa de acusação, de olhar para o outro desconfiado da sinceridade do coração. Um líder
que só critica, para na vida, pastor. Foi dado a ele influência para ele impulsionar, não para ele afundar as pessoas. Fulano fala aleluia demais da conta, gente. Será que quer aparecer? Não. Será que o outro não chora em casa? Porque é só chegar no culto e começa a chorar. Será que não ora em casa? Não, fica pedindo oração toda hora. Que cantação de santo, santo, santo. Meu Deus do céu, você não sabe cantar outra coisa? Já as músicas de hoje em dia ficaram simples demais. Fala santo, 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 depois santo, santo, santo. Lê Apocalipse não, tá? Porque lá sabe como é que fala? Sabe o que está falando lá no céu agora? Santo, santo, santo. Sabe o que estava falando quando Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono e a orla das suas vestes enchiam um templo? Sabe o que ele estava vendo? Os anjos dizendo? Mas João, 80 anos depois de Cristo, cai como que morto diante do Senhor. E sabe o que ele está vendo no céu? Santo, santo, santo. Mas não, pelo amor de Deus, fala alto demais. Sabe por que existe, gente, tanto julgamento a adoradores extravagantes? Porque aonde é cortada a adoração extravagante, o Senhor para de ser adorado. É Satanás. É Satanás. Esse volume de crítica, às vezes não fala, mas está pensando. Está no seu coração. Pensa assim, eu estudei junto, sei como é que era lá na escola. Agora fica aí levantando as mãos. Sabe qual que é a pergunta que Satanás faz para um adorador radical? Para que esse desperdício? Ou para que esse exagero? Para que esse exagero? Não acha que está meio demais, não? Não, pastor Yuri, vamos lá, oração de homem, 6 horas da manhã? 5? Ah, não. Para que esse exagero? Para que esse desperdício? Sei que alguns aqui conhecem, gente, eu não me apresentei, eu sou o PV, sou pastor da Igreja da Família, tudo bem? Na igreja a gente faz já 14 anos, se eu não me engano, 24 horas de adoração. Sei que um ano vocês estiveram com a gente, e esse evento ele realmente fica conhecido nas igrejas em BH, mas deixa eu te falar uma coisa, 24 horas é meio demais, né? Por que a gente não dá uma paradinha meia-noite e volta às 8? Afinal, para que esse desperdício, gente? Para que esse exagero? Deixa eu falar uma coisa, orar todo dia antes da conferência? Não, deixa o povo curtir a família em casa. Para que esse desperdício? Estou achando que o pastor Yuri está perdendo a mão. Voltou de São Paulo, querendo orar. Orar meio demais. Para que esse desperdício? Para que esse exagero? Sabe quem está perguntando isso? Satanás. Satanás está perguntando isso. Davi, por que um sacrifício a cada 6 passos? Espera aí, faz um no início e faz um no final, uai. Davi, deixa eu te perguntar uma coisa. Para que deslocar esse tanto de gente, reunir toda Israel para trazer a arca? Reúne só aqueles que precisam, ué. Que coisa é essa, Davi? Que exagero. Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tanto de músico, vamos reunir uns que tocam um pouquinho melhor por um pouquinho mais de tempo?
Davi, deixa eu te fazer uma pergunta, Davi. Será que não tem uns muros para construir aí, não? Melhorar nossa estratégia militar, arma para a gente construir. Você vai parar esse povo esse tempo todo para trazer, assim, sei, Davi, é até importante a arca, mas aqui, na boa, será que é importante assim mesmo, esse negócio de trazer a presença? Mas será que essa é a única vez que alguém é criticado? Será que Davi é o único? Deixa eu falar, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, meu irmão. Se você está estéril, hoje é o dia da cura. Mas enquanto você não assumir que você está estéril por causa do volume de crítica, você não vai ser curado. O primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a confissão. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 8. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, com um perfume muito caro, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram o que, gente? Lê comigo. Para que esse desperdício? Para que esse exagero, Jesus? Que mulher exagerada, tira essa mulher daqui. Sabe o que Jesus fala? Essa mulher fez uma boa ação. Eu não sei onde vocês estão com o coração de vocês, não. Mas essa mulher fez uma boa ação. Num outro episódio, chega uma mulher mal falada. E aí Jesus está numa mesa. Essa mulher começa a chorar tanto, que ela molha os pés de Jesus e começa a enxugar com os cabelos dela. O fariseu, com o coração cheio de crítica, cheio de amargura, pensa assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixava. Jesus, conhecendo todas as coisas, fala assim, pela única vez, a única vez que Jesus fala que alguém ama ele, é nesse texto. Jesus nunca tem uma citação registrada, a não ser que o Pai ama Jesus. Mas não tem uma outra citação na Bíblia que Jesus diz que alguém ama ele, nenhum discípulo. Jesus fala assim: meus irmãos, quem muito foi perdoado, muito ama. Essa mulher me ama. E a gente vem para a história de Marta e Maria. E eu falo que Marta está sendo injustiçada por nós. Porque, sabe, pensa comigo, Jesus andava sozinho, pastor? Aí chega Marta e Maria, chega Jesus. Você acha que Jesus chegou sozinho? Não, o texto fala que ele chega com os discípulos. Mas junto com os discípulos, gente, andava uma cambada. Aí chega lá na casa aquele monte de gente, e aí a Maria senta aos pés de Jesus. E aí a Marta fala assim: vou ali picar uma cebola, a Maria deve estar chegando. Não, peraí, vou dar uma limpadinha no banheiro antes de picar a cebola, porque vai que alguém quer ir no banheiro agora, né? Jesus chegou de surpresa. Aí ela vai, limpa o banheiro, volta, a Maria está nos pés de Jesus. E ela começa a picar a cebola, e ela olha para Maria e pensa assim: será que Maria não vai desconfiar não, gente? É muito homem para a gente fazer o arroz aqui. Vamos ver, a gente faz canjiquinha, é mais barato. E aí passa o tempo, por fim, a Marta, ela está assim: gente, será que a Maria não... Ô Maria, ô Jesus. E aí a gente pega esse texto e às vezes fica crucificando Marta, quando na boa, gente, eu acho que eu seria a Marta. Não sei você, eu acho que eu seria a Marta. Mas esse não é o ponto.
Só quero te lembrar da gente ler o texto com compaixão. Já falei sobre isso aqui hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração quando você estiver lendo o texto. Não vai no fluxo, não. E aí, Jesus então pergunta para Maria. Marta pergunta para Jesus. E Jesus então vai exortar Marta. Nesse meio tempo eu fico pensando, por que Jesus exorta a Marta? Será que é porque a Marta está fazendo muita coisa? Essa talvez seria uma primeira interpretação, né? A gente pensa assim, já que Jesus está ali, Marta devia aproveitar mais Jesus. Só que o Espírito Santo ministrou meu coração essa palavra, sabe, pastor? Quando Jesus vai dar uma exortação em Marta, Ele está cuidando de Marta e do coração dela, porque Marta está olhando para Maria e pensando assim, para que esse desperdício? Ei Maria, Jesus já sabe que você gosta dele. Maria, você não vai impressionar Jesus por você continuar aí. E Jesus está observando o coração de Marta. Jesus sabe que a Marta está fazendo algo, gente, porque está cheio de gente ali. Mas sabe o que Jesus está exortando ela? Está dizendo assim, Marta, cuidado com esse coração. Eu sei que você está fazendo algo bom. Mas Maria está escolhendo a melhor parte. Se você continuar assim, daqui a pouco você está estéril. Você não está fluindo. Por causa que a sua proximidade comigo está fazendo olhar para todo mundo com um olhar de desprezo. Como se os outros fizessem menos por mim que você. Ou como se os outros estivessem sendo exagerados comigo, só porque querem me ter mais perto deles. Não, Marta, não entra nessa. Se você entrar nessa, você está perdida. Se você entrar nessa, Marta, seu coração vai se fechar. E sabe como é que Jesus responde para ela, pastor? Eu acho que eu não marquei o texto aí. Jesus diz assim, Marta, uma coisa é necessária. Gente, quem que falou uma coisa, gente? Davi disse uma coisa. Não, PV, mas um está em hebraico, o outro está em grego, eu sei. Eu não estou falando sobre a tradução direta, eu estou falando sobre o que Jesus quis semear no coração dela. Jesus está dizendo assim, Marta, olha para Davi. Olha para Davi, Davi disse que uma coisa ele queria, quer estar diante da minha presença. A sua irmã está dizendo a mesma coisa, uma coisa ela quer, estar diante da minha presença e não morar num templo, numa casa, numa mansão. Marta, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Vem para o lado de cá, para de criticar. Virou crente, todo domingo tem que ir no culto. Agora ainda lidera a célula. Aí é culto, célula, reunião de oração. Que exagero. Vamos diminuir um pouco a programação? Talvez sim, irmão, mas aumentar a prostração diante dos pés dele. Para que repetir, Valdir? Que ama ele? Gente, é óbvio que política era importante para Davi. É óbvio. Davi era um baita de um rei. É óbvio que poder bélico era importante para Davi. Davi sabe bem como funcionava. É óbvio
que relações políticas bem feitas eram importantes para Davi. Davi é inteligente, militarismo, tudo, mas nada era tão importante quanto Jesus no centro do seu reino. Ô líder, não adianta, tem outras coisas que são importantes, networking é importante, você falar cada vez mais claramente é importante, você se vestir de uma forma em que você colabora com a comunicação é importante, tudo isso é importante, mas sem Jesus como prioridade no nosso coração, todo o resto perde o valor. Quando você vê alguém dizendo que o outro é exagerado, sabe por que alguém diz que o outro é exagerado? Porque o exagero do outro denuncia a frieza do nosso coração. Por que eu vou dizer que o outro é exagerado? Ah não, fulano ajoelha demais. Espera aí, fulano está ajoelhando, mas agora o Beltrano também está ajoelhando. Espera aí, o fulano ajoelhou, o Beltrano ajoelhou, e o Hugo ajoelhou. Meu Deus do céu, só falta domingo de que vem o fulano ajoelhar, o Beltrano ajoelhar, o Hugo ajoelhar e o pastor ajoelhar. Se essa moda pega, eu vou ter que ajoelhar. Deixa eu criticar. Não, o pessoal está levantando a mão demais. Eu sou tímido. Deixa eu criticar, vai que essa moda pega. Toda crítica sobre desperdício é porque isso denuncia a nossa frieza. Se você puder, levante suas mãos. Geração de Davi sendo levantada aqui agora. Uma geração de Davi, uma geração dos exagerados. Uma geração dos que desperdiçam tudo aos pés de Jesus. Uma geração daqueles que se perdem no tempo de oração, na leitura da palavra. Uma geração daqueles que com toda a intensidade nunca vão ter um ano que oraram tanto, que leram a Bíblia tanto. Sabe, meu irmão, se nós queremos ser líderes conforme o coração do Senhor, nós temos que ter uma coisa necessária, é a presença do Senhor no centro da nossa vida. Deus está levantando os Davis que priorizam a presença dEle. Expressões extravagantes vão começar a ser normalizadas. Sabe, aquilo que você tinha vergonha, não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha. Uma geração séria se levantando. Uma geração que não deseja a coroa, deseja a estola sacerdotal. Deseja o coração do sacerdote. E aqui a gente vai encerrar. Sabe o que acontece, gente? Essa história, ela tá bonita demais para não apontar para Jesus. Se a gente vier aqui e não falar de Jesus, pode fechar a porta. Desenvolvimento pessoal tem muito lugar que é melhor que a gente. Dá um banho. Começa a procissão. Procissão é estranho para a gente que é crente, né? Começa a procissão. Agora não mais o boi representando a força humana. Agora não mais o carro de boi representando a forma humana de fazer as coisas. Mas Deus dizendo: nada que você fizer é capaz de hospedar a minha presença, porque eu quero você. Eu não quero o que você faz, eu quero você. Eu quero minha presença sendo hospedada em você. E começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um sacrifício. E aí Davi se humilha. Davi dança, extravagante. Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
a presença foi trazida para Jerusalém. E Jesus se humilha, lembrando, não foi de tanga numa cruz, foi pelado. Não para que a arca fosse trazida para Israel, mas para que a presença pudesse habitar dentro de mim e dentro de você. Assim como Davi se humilhou para trazer a presença de Deus para entre o povo, Jesus se humilhou para restaurar a presença dele habitando em nós. Mas espera aí, Davi vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz o sacrifício. Como não era carne embalada a vácuo, na hora de matar o animal, o que acontecia? Sangue espalhava, sangue vinha para lá, sangue vinha para cá. 1, 2, 3, 6, sangue vinha para lá, sangue vinha para cá. Da casa de Obed-Edom até o pináculo do Monte Sião, um rastro de sangue foi deixado, mas Jesus deixou um rastro de sangue em toda a sua crucificação até o Gólgota, para que o sangue de Cristo fosse derramado por mim e por você. E agora nós somos cobertos no sangue de Jesus. Davi deixa um rastro de sangue para mostrar para Israel que Jesus é importante. Jesus deixa um rastro de sangue para mostrar para mim e para você que nós somos importantes para Ele. Davi cumpre um papel dentro de um ambiente. Jesus derrama o sangue dele sobre todo mundo. E Mical então vai questionar Davi sobre a extravagância dele. Ah, Davi, que sem vergonha, se humilhando, passando vergonha na frente dessas mulheres aí, você está querendo o quê? E aí Davi dá uma resposta. 2 Samuel capítulo 6, versículo 22. Davi diz o seguinte: e ainda, Mical, você achou que eu exagerei, Mical? Deixa eu te falar uma coisa, mais desprezível do que isso eu me farei, e me humilharei aos meus próprios olhos. Espera aí, Mical, você acha que eu estou me importando com os outros? Meu lugar é de humilhação para mim mesmo. E aí ele responde: quanto às servas de quem você está falando aí, delas eu vou ser honrado. Você me desonrou, mas delas eu vou ser honrado. E aí a gente chega num ponto que a gente entra num beco sem saída. Porque na narrativa de Davi, nós não temos um momento em que Davi se faz mais desprezível do que esse momento. Nós não temos um registro dizendo de um segundo momento em que Davi se humilhou mais do que nessa hora. Davi estava apontando para o filho de Davi, Jesus Cristo, aquele que se humilhou por mim e por você. Quando Davi fala ainda mais desprezível me farei, Davi estava dizendo, Jesus Cristo virá, e será a maior humilhação da história. Nada tão humilhante aconteceu antes, nada tão humilhante vai acontecer depois, porque Deus, vestido de homem, vem à terra para passar por todas as humilhações, para conhecer o pecado, para experimentar ficar longe do papai, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E aí eu fico olhando Davi falando, quantas servas de quem falastes, delas serei honrado.
Vem Jesus, gente, num contexto em que as mulheres estão sendo subjugadas, maltratadas, e ele está cercado de mulheres honrando a ele. Maria de Magdala, a outra Maria, e várias mulheres ao redor de Jesus honrando a ele, e aqueles que eram para honrá-los o desprezando. Se você puder ficar de pé, e eu peço que você não fique só se você não puder. Na verdade, eu quero só te fazer um pedido. Meu pedido é para que, se você puder, você não fique sentado, independente da posição que você quiser ficar. De todas as expressões de adoração que existe na Bíblia, só não existe na expressão assentado. Todas as outras expressões de louvor existem. De joelhos, em pé, correndo, pulando. O que está acontecendo aqui não é um ambiente emocional ou emotivo. O que está acontecendo aqui é a presença do Espírito Santo nos constrangendo e nos lembrando que tudo que nós fazemos ainda é pouco diante do que nós podemos fazer por Ele. O que está acontecendo aqui é uma expressão de extravagância sendo impressa no coração de Sião. O que está acontecendo aqui é a noite do desperdício sendo marcada, a noite do exagero sendo marcado. Líderes exagerados estão sendo levantados aqui. Assim como Deus abriu um caminho para que Israel tivesse acesso à presença, a partir de Davi, Jesus abriu o caminho para que a humanidade voltasse a ter acesso à sua presença. Ah, Jesus, às vezes nós estamos viciados em ficar ministrando sobre o outro, porque a gente não quer assumir o lugar do exagerado. A gente quer impor a mão, não é pela ordenança de Jesus, não. É porque a gente não quer ter uma posição de líder extravagante que se joga no chão. É porque a gente não tem coragem de lançar as nossas coroas. É porque o que a gente está querendo é a posição de rei e não a prostração de um sacerdote diante do Senhor. Nós estamos querendo vestir roupa de rei, porque nós não queremos nos humilhar diante de quem é o verdadeiro rei. Senhor, nós lançamos as coroas de influência que foram colocadas sobre nós. Nós não queremos ser um líder de aparência, nós queremos ser um líder da devoção. Os líderes que se prostram, os líderes exagerados, os líderes que se derramam, que quebram os perfumes caros aos seus pés. Nós não queremos, Pai, ficar com um discurso de ultra honra a nós, porque nós não queremos nos humilhar, não, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor, e a partir disso, a cultura da honra saudável e do céu se estabelecerá sobre nós. Ah, Senhor, está nascendo aqui nessa igreja agora uma geração dos extravagantes. O Senhor está levantando agora a geração dos exagerados. Quando alguém perguntar para que esse desperdício, nós responderemos: porque Ele entregou tudo por mim, e eu entrego tudo por Ele. Eu entrego minha vida por Ele. Ah, meu irmão, se você ora
durante 1 hora. A partir de hoje você vai orar durante 1h30. Se você ler a Bíblia uma vez por ano, você vai ler 2. Ah, Jesus! Isso não é uma conferência para a gente falar que a gente é uma igreja legal. Não, Senhor, isso é mais uma oportunidade de encontro com o Senhor. Isso é mais uma oportunidade de encontrarmos com o Senhor. Ah, Senhor, regue os nossos olhos. Regue os nossos olhos. Olhos úmidos. Olhos úmidos. Coração de pedra trocado por um coração que sente o Senhor. Ah, Deus, arranque de nós as críticas, Senhor. Nos ajude quanto à nossa língua. Renove a nossa mente pela água da palavra, Senhor. Ah, Deus, nós gastaremos até o último fôlego de vida, Pai, aos seus pés, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Ah, Deus, líderes de adoração que não querem se promover, líderes de adoração, Senhor, sendo levantados nesse lugar para mudar a realidade da serra, mostrando que existe um trono e quem se assenta nesse trono é Jesus Cristo. Não é o nosso orgulho, não é o nosso talento, não é o nosso dom, não. Quem se assenta no trono é o soberano, o Rei soberano. Ah, Deus, destrone a idolatria nesse bairro, destrone a idolatria, Pai, nessa região. Que o Senhor seja honrado. Uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja apaixonada pelo Senhor, apaixonada pela sua palavra, com fogo no coração. Ah, Deus, que toda insegurança, que todo medo seja tirado, Pai, dessa liderança. Que tudo aquilo, Pai, que tem impedido a liderança de avançar, que tudo aquilo, Pai, que tem soprado no ouvido da liderança, que eles estão sendo exagerados, que eles estão passando do limite, que isso seja denunciado como palavra de Satanás. E nós não damos ouvido para Satanás, nós damos ouvido para o Espírito Santo de Deus, aquele que está soprando de forma suave agora, aquele que está reativando os dons sobre nós, reativando os dons sobre nós, os dons do Espírito, os dons do Espírito, dons de curar, dons de fé, dom de língua, dom de interpretação de língua. Ah, Senhor, o Senhor está levantando aqui nesse lugar, Pai, pessoas que se importam com o Senhor, muito mais do que com autopromoção. Que todo líder que está sendo despertado aqui nessa noite assuma a responsabilidade. Essa igreja tem pastores que amam o Senhor e que estão dando direção, mas vocês não negligenciarão o papel sacerdotal que Deus nos deu. Um reino de sacerdote foi levantado. Sacerdote é o que instrui, sacerdote é o que carrega a presença, sacerdote é o que promove o encontro entre o Senhor e o povo, sacerdote é aquele que entra no lugar santo sem impedimento. Ah, Deus, obrigado, porque não mais somos levitas, não, muito mais nós somos sacerdotes, Senhor. Tire de nós, Pai, o medo de dizer que somos sacerdotes. É a sua palavra que diz sobre nós. Não, Senhor, nós não somos apenas amigos, nós somos amigos e somos filhos amados. Ah, Deus, mas nós somos filhos que somos amigos. Tire de nós todo o medo de Deus. Ah, Senhor, nós não queremos ter medo do Senhor, não.
porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos impulsiona, um Pai que nos corrige, um Pai que renova a nossa mente, um Pai que nos dá visão além do alcance. E por último, eu quero pedir, Pai, ao Senhor, que agora o Senhor visite cada líder aqui, tirando as vendas dos olhos. Senhor, uma visão além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Senhor, que cada líder aqui consiga enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Um Deus chamando e um Deus sustentando. Um Deus chamando e um Deus sustentando, pastor. Jesus.